O Ser Inumano surgiu em maio de 2021, quando o Raimund faleceu, e na altura bateu-me imenso a morte de um dos meus mestres, e começou esta ideia de fazer um memorial para ele. Pronto. Eu escrevi uns textos sobre isso e tal, e começou a pesquisa e daí rapidamente surgiu a morte do Sol. E como é que isto da morte do Sol influencia toda a tua vivência e a tua própria espécie, não é? Então daí começou loops e loops espirais de novos pensamentos e de novas camadas, depois levou-me para o micélio e depois de repente desapareceu tudo e ficou só a nossa extinção. Pronto. Como é que nós iríamos viver a nossa extinção? Pronto, este fim do mundo. Ele aborda muitas coisas sem estar nada sublinhado. Ou seja, tem a salvação do belo, tem a origem do universo, tem a fraternidade muito presente. Fraternidade, acho que é uma boa palavra para descrever o meu espetáculo, fraternidade. Tem amor, tem recusa, depois tem também uma camada muito ténue, as questões de orientação sexual também, mas nada sublinhado, porque também não é esse o intuito deste trabalho, trabalhar isso. Tem a maneira como eu vejo o corpo do homem, como eu vejo o meu corpo também. E depois para mim a palavra-chave deste espetáculo é o abraço, que para mim é uma das coisas mais humanas que existe, que é quando dois corações se juntam numa diagonal e leva-me a muitos pensamentos, como aquela teoria do fio japonês, que estamos ligados a uma pessoa a vida toda, através deste fio invisível. Tem muitas questões, tem muitas palavras associadas, sim. Tem memória, muita memória. Livro de memórias é também uma boa descrição, ou seja, como é que nós, através destes dois corpos neutros que estão em palco, neutros, mas que ao mesmo tempo representam a nossa biografia, a nossa vida, as nossas narrativas, como é que tu, dentro deste corpo, consegues colocar qualquer outra narrativa. Ou seja, tu quando vês a peça, podes te colocar naquele corpo, ou seja, os corpos que estão ali não é o corpo do Hugo e do Guilherme também, mas é também um corpo universal, que não tem assim, não tem questões de etnia, não tem questões de orientação sexual, é muito sobre como é que nós conseguimos perpetuar o som do abraço e este lugar humano para o fim do mundo, em forma de átomos e de moléculas que estão sempre presentes connosco. É, é. Acho que será sempre, não é? Porque se tu não viveres e não tiveres experiências, não tens memórias. E acho que a criação artística baseia-se muito nas memórias e nas experiências que as pessoas têm. A meu ver. Não sei como é que são com os outros artistas, mas comigo a memória está sempre muito presente. E como é que tu te geres dentro das tuas próprias memórias e como é que as tuas memórias se transformam em terreno fértil para a criatividade. Eu conheci o Guilherme no workshop do PED, do Francisco Camacho, em maio do ano passado, e por acaso ficámos sempre a trabalhar no mesmo grupo de improvisação. Então tivemos uma semana a trabalhar juntos e foi muito bom, foi das melhores conexões profissionais que eu tive até agora. Então quando terminei o workshop disse, pá, um dia ainda devemos de fazer qualquer coisa juntos. Depois em agosto fomos passar férias juntos e isto ainda era um sol, eu falei-lhe muito do sol. E de repente em setembro acordei um dia de manhã e disse não, isto não pode ser um sol, isto tem de ser um dueto com o Guilherme, porque é isso, as experiências que tu tens na vida criam uma transformação dentro do teu próprio objeto artístico. Portanto, eu comecei com uma ideia e agora está noutra completamente diferente. Apesar de teres essas layers e teres essas camadas todas presentes, enquanto referências, mais até do que enquanto objeto de estudo.
e de repente este lugar de fim do mundo, não é? Eu vivi um fim, o Guilherme viveu um fim, e como é que estes fins também se conectam? E como é que estes fins de universos, de microcosmos universais que tu tens na tua vida, não é? E como é que estes cruzamentos de existências criam um novo universo? E através do fim do mundo, como é que tu crias um novo universo? Então foi aí que surgiu o Guilherme e foi muito bonito. Eu, quando lhe disse, ele aceitou logo e depois combinei um encontro com ele, tive para aí 3 horas a debitar uma palestra sobre o que era o espetáculo e ele olhava para mim com ar de pá, eu não estou a perceber nada, mas estou a adorar ouvir-te, portanto, bora, vamos para a frente. E o processo todo fluiu de uma forma muito orgânica, é muito bom trabalhar com o Guilherme. O processo começou, nós começámos em janeiro com uma semana experimental em que eu lhe apresentei a ideia, o que é que queria fazer, e tudo surgiu do movimento do abraço. Ou seja, começámos a trabalhar o abraço, não posso dar spoiler, mas começámos pelo abraço. Pronto. E como é que este abraço desdobrou-se para a origem do universo, desdobrou-se para ser estranhos, para um homem primitivo, e como é que, pronto, é isto, o abraço é um mundo, é quando dois universos, duas pessoas se juntam e criam um corpo só, pronto, e tudo se desdobrou a partir daí, e da mecânica do abraço, destas duas espirais que se formam, e que tipos de abraço é que existem, que tipos de intenções é com que tu dás um abraço, porque por vezes nós vemos alguém, não é? E abraçamos, e é um abraço de 30 segundos. E o que é que será um abraço de 5 minutos? O que é que será um abraço de 20 minutos? Como é que o corpo sente? O que é que tu pensas? Então tudo surgiu a partir do abraço. E depois foi improvisar a partir daí e chegámos a vários momentos e vários encontros de corpo. E depois foi trabalho de laboratório, em casa, a ver os vídeos, dissecar, montar um esqueleto, encaixar horas e horas e horas de brutos de improvisação e cortar aqui 5 movimentos, cortar ali 3 e juntar tudo. Portanto, isso é um trabalho que eu pessoalmente gosto muito de fazer, este trabalho de laboratório da dança. Mas foi um processo muito orgânico e está a ser muito orgânico. E de repente nós sentimos que. Eu montei o esqueleto muito cedo da peça, porque eu tinha ideias muito claras do que é que queria fazer, como é que queria acabar, como é que queria começar. Então eu montei esse esqueleto algures em meio de março, tivemos sempre depois a improvisar sobre a estrutura que eu lhe propus e no final do mês de abril sentimos que já estava a ficar mais composto, então agora estas últimas semanas de processo temos estado a trabalhar mais nos detalhes, na limpeza, um trabalho super necessário também para ficar mesmo um espetáculo mesmo com corpo, com cabeça, tronco e membros. A sonoplastia foi criada por o David Pastas Taylor, também ele tem um projeto em que é o Misfit Trauma Queen, na Figueira da Foz. Ele trabalha muito com jazz e com música eletrónica e o que eu lhe propus no início foi quando lhe apresentei a ideia, apresentei-lhe tudo, as minhas referências todas, o meu banco de imagem, as minhas referências de vídeo, de tudo. E disse-lhe que queria um livro de memórias na música, em que não houvesse, em que fosse uma paisagem em que tu consegues quase isolá-la do objeto artístico e ser ela também ter uma história para contar. Uma história muito abstrata, não uma história clara, concreta. Então o que eu lhe propus foi mesmo fazer este livro de memórias também sonoro e dei-lhe só 2 inputs musicais, 3 na verdade. Foi o Adagiato do Mahler, o Pia Jesus do Gabriel Fauré e o Jesus Blood Never Failed Me Yet do Gavin Bryars, que ele gravou de um sem-abrigo a cantar e é muito forte. Ou seja, o projeto também está associado um bocadinho a esta questão da fé, não é? O que é isto da fé? Porque a fé é um conceito criado pelo ser humano nos tempos do homem primitivo, que nós não sabemos o que é que vai acontecer a este corpo que acabou de perder a vida, não é?
Então daí começou a surgir as estrelas, a ideia é aquela estrela, ou é esta tempestade, está sempre associado ao oculto e ao misterioso e até mesmo um lado onírico, não é? Então de repente a fé também também está presente dentro da sonoplastia, talvez pelas referências que eu lhe dei musicais e aquilo que eu queria também usar externamente à paisagem que ele ia criar. E depois quando começámos a trabalhar sempre muito em tempo real, ou seja, nós fazíamos as improvisações, eu mandava-lhe as improvisações, ele via, ele apresentava-me uma proposta, eu dizia, olha, aqui não, aqui, tararara. Foi sempre assim uma construção também muito fluida. E ele trabalha muito bem, o David Fogo. Foi uma ótima aposta no David. Depois houve ali momentos em que nós estávamos mais focados no corpo, então a sonoplastia ficou mesmo só uma paisagem. Depois houve outras alturas em que ele me mandava uma proposta em que havia muitas referências, quase de corpo, não é? Quase como deixas. Então foi também trabalhar isso, de trabalhar a própria composição sonora de uma forma que seja mesmo, que seja uma paisagem, que seja este livro de memórias e que nós não estamos balizados por ela, ou que temos referências na música para mudar a cena. Ou seja, ela flui também de uma forma muito fixe e muito orgânica, tal como nós fluímos dentro do espetáculo. Ou seja, eu para o espetáculo a munição vai estar só a 25%. Ou seja, é só uma paisagem do fim do mundo. É este que tu consegues identificar, mas que não está proeminente. Ou seja, não está a ocupar espaço. É só mesmo uma voz que existe. Quase como... Porque o próprio universo tem frequências, não é? Uma das minhas referências foi uma playlist da NASA, que é o Sound Space, ou seja, houve acho que foi o Voyager, assim, que gravou nas suas viagens pelo espaço, gravou as frequências de vários planetas, de vários astros, e isso interessou-me muito, não é? Como é que, supostamente, não é? O silêncio é o fim, ou o silêncio interior, no sentido da morte, não é? Mas se há uma vibração constante no planeta Terra, nunca há fim, não é? Então como é que a morte do Sol e este fim, o que é que acontece? O que é que nos acontece? Então, tanto o objeto artístico de corpo como o objeto artístico sonoro está muito com este pensamento do que é que acontece, e ao mesmo tempo é um livro de memórias, mas o que é que acontece depois? E agora? Como é que nós saímos daqui? O que é que acontece? Sim, sim. Nós vamos depois estar em Torres Vedras, no Instituto da Vinha e do Vinho, um espaço não convencional, no dia 3, 4, 10 e 11 de junho. Depois não temos datas, depois temos a Quinzena da Almada em setembro, e até agora não temos mais. Eu tenho estado a fazer trabalho de difusão, a mandar propostas, mas é sempre ver o que é que acontece. Mas sem grande pressão também da minha parte, porque também não... Eu sei que o meu objetivo é ele estar em circulação 4 anos, estratégicos. Se vai acontecer, se não vai acontecer, também não sei. Estou a trabalhar para que aconteça, mas isso é só o tempo também o dirá. E a partilha de conhecimentos, a experiência. Eu tenho 24 anos, o Guilherme tem 37, ou seja, houve também... Ele bebeu muito da minha energia, de quase um lugar muito de... Pronto, um lugar de juventude, de querer tudo, de consumir o mundo, muita energia, muito caos. Enquanto que o Guilherme é um lugar muito mais, para mim, um lugar muito mais terra, que me ajudou muito também a dar o step up, não é? Porque de repente estou a trabalhar com um artista com a minha idade quase de experiência profissional. E isso também te coloca num lugar de tenho que
tem que estar presente, tem que estar 100%, que tem que estar sempre. Mas foi uma partilha muito grande de ele me partilhar também a sua própria biografia e de como é que a sua biografia se insere também dentro do processo e como é que o seu corpo, não é? Porque isto também não faz sentido haver uma ditadura coreográfica, não é? De agora eu vou marcar tudo e vamos fazer tudo assim e isto tem de ser para os dois também, não é? Aquilo que estamos a viver ali, apesar de cada um ter a sua viagem dentro do objeto, haver essa partilha de biografias e aquilo também flui dessa forma, não é? A partir dessas narrativas. Nem por isso. Vou ser muito sincero, nem por isso. Nós somos a única espécie capaz de distinguir as outras e se distinguir a ela própria, não é? E sim, ainda vamos a tempo, mas eu acho que há esperança, mas acho que a esperança há se realmente nos unirmos, que é uma coisa que não está a acontecer agora. Não é? Andamos muito difusos para todo lado. Mas sim, ou seja, acho que é positivo, acho que tem os dois lados. O fim do mundo é um lugar muito ambíguo, não é? Porque não sabemos. E o fim do mundo não precisa de ser o fim do mundo do nosso sistema solar. Pode ser o fim do mundo no microcosmos. E nunca sabemos o que é que acontece no final de alguma coisa. Sabemos que é um início de outra. E sendo o início é um lugar positivo, porque o início é sempre um lugar positivo. O nascimento de alguém é sempre um lugar positivo. No meu ver e na minha experiência. Mas o fim, isto é um lugar ambíguo. É um lugar ambíguo. É um lugar positivo e é um lugar negativo. Para mim é um lugar interessante e de se explorar este lugar, não é? Porque se pensarmos que no fim do mundo vamos virar lixo espacial num universo infinito, isto é muito mais negativo e uma ideia muito mórbida da nossa humanidade, não é? Mas e aí eu não sei se tenho certeza disto que estou a dizer, mas tenho quase a certeza que vamos virar lixo espacial num universo infinito, não é? E isto é uma ideia mesmo pesada para a tua humanidade. Andamos aqui há milénios, séculos e séculos e séculos a construir este mundo das formas, sem termos noção do que é o outro mundo, o das não formas, não é? O mundo invisível, mas sabemos que vamos ficar ali espacial no universo infinito. Isto a mim dói muito mais, custa-me pensar nesta ideia, então também quis trabalhá-la, esta ideia do lixo espacial. Muito obrigado. Obrigado a eu.